Ao tema, que é a posição correta do analista, tá bom? Bom, para falar sobre isso, a gente fala do um aspecto que é o aspecto do analista ocupar o lugar do outro. O que seria isso? Mas é o outro com A maiúsculo. Ocupar o lugar do outro é, para o Lacan, se esvaziar, né, de uma posição imaginária. Então, o analista ele se posiciona nesse lugar do grande outro, que é um lugar, né, da linguagem, é um lugar do significante, e é esse lugar que o sujeito, né, onde o sujeito, o discurso do sujeito é verdadeiramente dirigido. De fato, o discurso do sujeito vai para esse lugar. Então, o analista se esvaziando dessa posição imaginária, ele pode ocupar esse lugar do grande outro e vai ser o destinatário do discurso do sujeito do inconsciente. E aí a gente fala de uma palavra verdadeira quando a gente fala dessa posição, desse lugar que o analista ocupa. Por quê? Porque a análise, de fato, ela visa, né, nesse seminário 2, através dessa posição, poder permitir a passagem de uma palavra de fato verdadeira, né? E essa palavra verdadeira é a palavra que vem do sujeito, né? E é uma palavra que vem e vai para esse outro. Então, quando a gente fala dessa posição correta de ocupar o lugar, o analista ocupando esse lugar do grande outro, a gente está falando da viabilidade dessa palavra verdadeira. E essa palavra verdadeira que é direcionada ao outro é uma palavra que vai, então, poder contornar as interrupções, vai poder contornar as miragens do eu. Então, olha como é importante, né? As defesas. Então, tem todo um motivo, tem toda uma organização, né? E aí, o que acontece? O Lacan faz, nesse seminário, faz então uma reinterpretação dessa fórmula do Freud. Qual? Freud fala onde está o id, então, onde está o id, ali o ego deve advir. Só que para o Lacan, essa frase ela sugere então uma colonização do eu sobre o inconsciente, uma colonização do eu pelo eu, uma colonização do inconsciente pelo eu. E aí o Lacan vai propor, dizer algo diferente, né? Vai dizer assim, ó, lá onde está isso, né? Onde está isso, estava eu. Aliás, lá onde o isso estava, o eu deve então advir. Olha como é diferente, né? Como é importante essa diferenciação. Por quê? Porque não se trata do eu dominar isso, né? Não é essa a intenção, mas de o sujeito então ele se reconhecer nesse lugar, esse lugar que contém a palavra, né? Onde estava o isso. E é onde estava onde estava o isso, é onde está a cadeia do significante, que é, na verdade, do seu inconsciente. Então, o inconsciente tem uma verdade. O sujeito do inconsciente tem uma palavra. O sujeito está no isso, está na cadeia significante, na verdade, do seu inconsciente. Então, o objetivo da final da análise não é, então, de fato algum fortalecimento do eu, por Lacan, mas então assumir essa posição, né, do sujeito do seu próprio discurso.
o que vai permitir ele se reconhecer nessa palavra que o constitui. Então, ele vai se apropriar dessa palavra, desse lugar a qual ele é efeito. Então, é um trabalho de apropriação, de se reconhecer nessa palavra, nesse lugar. E é o lugar que o constitui, esse lugar que o constitui, e que está além das alienações do imaginário. Então, para a gente começar já a concluir esse seminário 2, né, aula 4, a gente lembra então que a gente fala dessa distinção então radical, né, entre o sujeito do inconsciente do eu, né? Esse sujeito não é uma entidade substancial, algo palpável, etc., mas é algo que funciona ou é um efeito, né, do inconsciente. Então, essa é a distinção, porque é um efeito dessa linguagem, vem do discurso do outro. Agora, em contrapartida, o eu, né, já para o Lacan, uma construção imaginária, vinda de uma imagem foi cativante, que é cativante, né? Mas que, se você olhar direitinho, é uma fonte de alienação, de engano, de desconhecimento. A gente falou isso na aula 2 do seminário 2. Falamos também no seminário 1, aula 3, se eu não me engano, ou 2, a função do engano, do desconhecimento. Volta lá, tem o vídeo aí, você vai conseguir assistir. E a função, então, é mascarar essa verdade de um descentramento, né? Então, esse imaginário, ele tem, na verdade, a função é de mascarar uma verdade, que é qual? A verdade de um sujeito que não é centrado no eu, mas é descentrado esse sujeito. Então, o eu como aquele que vai estar mascarando, certo? Bom, então Lacan fez toda essa jornada, né? Fez essa distinção, partiu da crítica à psicologia do eu, que era dominante, ele passa pela redescoberta da copérnica do Freud, do sujeito descentrado, que vai até a primazia da ordem simbólica, que é um lugar, uma ordem, um universo de significantes, que precede, isso é muito importante, precede o sujeito e o determina, né? Então, esse sujeito vai se inscrever em uma lógica que vai transcender, né, a biologia e a sua própria psicologia individual. Aí fala também da repetição do sintoma, do desejo, que são fenômenos, não são, na verdade, fenômenos do eu. Na verdade, esses fenômenos são manifestações de uma insistência, então, dessa cadeia simbólica. E aí, em resumo, a psicanálise, nessa perspectiva lacaniana, é uma prática por meio do dispositivo da palavra, né? E que vai oferecer a possibilidade do sujeito se reposicionar, né? Só que se reposicionar em relação à sua verdade, a verdade do seu desejo. Então, e diga-se de passagem, é uma verdade que não se encontra na ideia de autonomia do eu. Portanto, ela está inscrita, essa verdade ela está inscrita na
no discurso do outro, ok? E a análise vai visar, então, permitir que esse sujeito ele assuma, de fato, essa palavra que o constitui, né? E é uma palavra que veio de outro lugar, só que é uma palavra que é única porque ela vai poder nomear, né, a singularidade desse sujeito e vai poder fazer essa nomeação para além dessas ilusões especulares das miragens do eu, tá? Esse é um resumão final. A gente discutiu e conversou bastante coisa aqui. Finalizamos o seminário 2. Obrigado se você chegou até aqui, eu agradeço. E vamos para o próximo. Seminário 3. Vamos falar das psicoses. Te espero lá. Um abraço. Tchau.